Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Tem alguém que está vindo aqui hoje pela primeira vez no curso? Tem não? Que bom, que bom. Isso deixa a gente feliz, porque a gente vê que a turma, ela está andando, caminhando, assim, de uma forma muito assídua com relação ao curso. Porque geralmente a gente olha assim a sala cheia, geralmente tem muita gente novata, muita gente que está chegando, né? Eu ouvi falar do curso e vim, a entidade falou para mim na segunda-feira, e aí eu tô vindo hoje pela primeira vez, né? E quando a gente vê que a classe está cheia, a sala está cheia, e as pessoas já estão vindo a mais aulas, isso é muito positivo. Porque é sinal de que o aprendizado está prendendo as pessoas. As pessoas estão com sede de conhecimento. Porque já aconteceu N vezes, sabe? De haver um rodízio tão grande de alunos, que muitas vezes a hora que eu perguntava, quem está vindo pela primeira vez? Quase a metade da sala levantava a mão. E na outra aula, tinha muita gente que veio na aula anterior e que não estava presente ali. Ou seja, ainda não tinham, vamos dizer, despertado. Eu acho que esse é o termo. Despertado para o interesse sobre esses conhecimentos, sabe? Eu tenho comigo, de uma forma bem forte, aquela questão daquela frase que sempre falam, né? Quando o discípulo está pronto, o mestre se lhe apresenta. Eu penso assim, quando o discípulo está pronto, o conhecimento se achega a ele. Então o conhecimento chega, o conhecimento vem, a informação vem para que você possa absorvê-la. Oi? Então é muito interessante a gente ver que acontece muito isso, de a pessoa vir e falar, não, aquilo ali não me senti sintonizado com nada do que foi falado ali. Não senti ressonância. Não, meu coração não concorda com o que foi falado ali. E as pessoas se afastam. Alguns anos depois, 2 anos depois, está aqui a pessoa falando, Odair, eu tive a oportunidade de aprender há 2 anos atrás, só que naquela época eu não estava pronto. Então, ao ver uma classe que está se mantendo assídua, é sinal de que vocês despertaram para essa busca de conhecimento, para essa busca de informações. E isso é muito, muito positivo mesmo, tá bom? Então, vamos fazer a abertura da nossa aula, como sempre, com uma oração, porque, igual eu sempre explico para as pessoas, abro e fecho a aula, por quê? Porque nós estamos lidando com Umbanda, e Umbanda é uma religião, e inclusive a única religião 100% brasileira. É uma religião que foi fundada no Brasil, com fundamentos do Brasil. Não veio de uma outra nação, não veio de uma outra igreja, não é uma vertente ou uma ramificação de uma determinada denominação. Não, Umbanda é Brasil, ok? Mas eu deixo sempre claro para as pessoas, na verdade, ela foi trazida para o Brasil do cosmo, porque ela estava no cosmo e foi trazida para cá a partir de 1908 para que daqui do Brasil ela se expandisse por todo o planeta, por todo o mundo. Por isso eu fico muito feliz quando eu ouço falar que tem centro de Umbanda em Portugal, centro de Umbanda na Espanha, centro de Umbanda na França, centro de Umbanda na Inglaterra, centro de Umbanda nos Estados Unidos e outros centros que estão aderindo à Umbanda aqui na América Latina, em países da América Latina. E isso eu falo para vocês de coração. A primeira vez que uma pessoa chilena viu um Exu incorporado, o povo assustou. Porque eles não sabiam, eles não faziam a mínima ideia do que era um Exu. E ainda chega um Exu do fogo.
E ele fez magia do fogo ali para todo mundo ver. Tinha 45 pessoas na sala. No outro dia, 35 faltaram. Tinha 45 pessoas na sala assistindo. Ele fez um espiral com fogo. Ele jogou o álcool no chão e foi lá e só fez assim com a mão e fez assim. O fogo fez um espiral e subiu até mais ou menos uma altura assim, ó. O povo ficou louco, né? No outro dia, 35 dos alunos desistiram. Aí foi aquela luta para poder tentar convencê-los de que aquilo ali não era bruxaria, que era tão somente o conhecimento sobre as leis da natureza. E aí, aos poucos, alguns deles foram retornando. Então, é uma alegria imensa a gente saber que a Umbanda está se espalhando pelo mundo. E esse conhecimento que vocês estão adquirindo aqui, vocês vão levar para o resto das suas vidas. Lá para os grupos onde vocês já participam, para as casas que vocês dirigem, ou as casas que vocês irão dirigir, né, Galahad? Então, com certeza, é um conhecimento que não vai ficar só aqui, e pretendo eu que não fique só com vocês. A Flávia, esse conhecimento que a Flávia está adquirindo aqui, não vai ficar só com a Flávia. A Flávia vai levar esse conhecimento onde a Flávia for. E ela vai ensinar as pessoas. Eu tenho certeza que quando alguém chegar na Flávia e perguntar para ela, Flávia, o que é a Umbanda? A Flávia vai saber responder. Quais são os fundamentos da Umbanda? Sua religião tem fundamentos? Tem. E ela vai falar direitinho, com certeza. Sua religião tem postulados? Tem. Sua religião tem preceitos? Tem. E vai poder explicar detalhadamente. E vai ensinar muita gente, com certeza. Vamos fazer nossa oração, gente? Pai Celestial, Senhor de infinita bondade e misericórdia, Jesus Cristo, nosso amado Mestre, nosso irmão maior, Maria, nossa Mãe Santíssima, mentora da nossa casa, mãe de toda a humanidade, São Miguel o arcanjo protetor da nossa casa e protetor de todo o planeta Terra, Doutor Bezerra de Menezes, o dirigente espiritual da nossa casa, guardião da meia-noite, guardião dos nossos trabalhos, mensageiro da espiritualidade superior. Humildemente nos colocamos diante de vós neste momento, ó Pai. Primeiramente te agradecendo pela oportunidade que nos dá de mais uma vez estarmos reunidos em Teu nome. Agradecemos, ó Pai, pela presença de cada um dos irmãos que aqui se encontram, encarnados e desencarnados. Agradecemos pela proteção despendida a cada um deles. E é com este sentimento de gratidão no coração, ó Pai, que pedimos neste momento a Tua permissão para que possamos iniciar a nossa aula de hoje, proferindo a oração que Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, nos ensinou, coroando este momento de luz, paz e harmonia com a Ave Maria, em homenagem à nossa Mãe Santíssima. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de toda a prática do mal. Pois a Ti pertence o poder, o reino e a glória para todo o sempre. Que assim seja e assim é. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos de Deus, agora e na hora do nosso desencarne, que assim seja e assim é. Gratidão a toda a espiritualidade superior,
E eu gostaria, neste momento, de pedir permissão a toda a espiritualidade superior para que eu pudesse também proferir a oração da Senhora da Luz Velada. Ó Senhora da Luz Velada, umbanda de todos nós, ó Mãe geradora da eterna magia, que acolhes em teus seios as lágrimas e os gemidos dos desesperados e aflitos de todos os planos, ó Tu que revelas em Tua própria luz a dor nascente das causas e efeitos, em súplica vibramos os nossos pensamentos, através de Tua grande lei, e pedimos a seus orixás, guias e protetores, irmãos que não mais resgatam na penumbra da forma, intercedei por nós aos pés da cruz do Meigo Oxalá, e imploramos ainda por intermédio deles, aos 7 Espíritos de Deus, derramarem sobre as dores o conforto de suas vibrações originais, e nos dê sempre esta luz força, que pedimos e sentimos, quando na simplicidade de nossos congás, um humilde Pai Preto nos fala de Zambi, estrela guia, amor e perdão. Recebe, portanto, ó Senhora da Banda, a soma das nossas ações, que pesam na balança de nossos renascimentos, desde as noites da eternidade, hoje e sempre. Que assim seja e assim é. Energia boa, né, gente? Muito boa. Essa oração traz uma energia muito positiva pra gente. E eu tenho certeza que muita gente deve estar se perguntando aí, por que o Odair fez essa oração diferente hoje? Por que ele fez a oração da Senhora da Luz Velada? Que é a oração oficial da Umbanda, né? Justamente porque o tema que nós vamos entrar hoje tem tudo a ver com algo que é falado nessa oração e que tem muita gente que interpreta de forma equivocada. E nós estamos aqui hoje para mostrar para vocês e quebrar completamente esse rótulo que é dado de que a Umbanda é politeísta e que os orixás são espíritos que reencarnaram na Terra, que tiveram suas experiências, principalmente no continente africano, e que têm, dentre as suas virtudes e qualidades, também os defeitos do ser humano, os defeitos da humanidade, como é sempre contado naquela história que é dada a respeito da questão de Ogum e Xangô com relação a Yansan. Ah, porque o orixá fulano tomou a fulana do orixá cicrano e por isso o orixá fulano é inimigo do orixá cicrano. E que na linha onde o orixá cicrano se manifesta, orixá fulano não pode se manifestar. Numa linha de trabalho onde estão ali caboclos de Ogum trabalhando, caboclos de Xangô não podem se manifestar. Entidades da linha de Xangô não podem se manifestar, porque tem atrito energético. Hoje nós vamos falar exatamente isso aí, sobre os 7 Espíritos de Deus, sobre as 7 vibrações virginais advindas da fonte que tudo é. Sim, Galahad? Falando isso, me lembrou uma passagem, vou falar uma questão ética, de que o dirigente espiritual estava fazendo esse movimento religioso em determinado grupo de médicos, e aí um determinado médico passando mal pra caramba, aquela coisa, a respiração pegando, suando do frio, aquela coisa, aí o dirigente falou assim, tá vendo? O Aluaê e Xangô estão lutando pela sua coroa. Eu falei, pronto, estão trocando porrada pela cabeça. Horror, brincadeira, hein? Que é isso? Orixá brigando, lutando por causa de um tutelado. Eu tô brigando
para ter o Galahad como meu pupilo, como meu tutelado. Eu vou ter responsabilidade sobre a vida do Galahad. Vou arrumar Imbira para mim, compromisso para mim, responsabilidade para mim. E tô brigando. Porque a gente sempre brincava com aquele negócio, né? Falava assim, rapaz, outro dia, no sábado, eu fui numa festa, coisa de quando eu era molecote. Fui numa festa, rapaz, e não é de ver que tinha 2 mulheres brigando por minha causa lá? Ah, era assim, ó, você fica com esse menino aí. Não vou ficar não, você pode ficar com ele, que eu não gosto de um homem feio, não. Aí era mais ou menos assim. Rapaz, o orixá, ele vai brigar para arrumar problema para a cabeça dele? Aí coloca até a sopa de quisila com comida. É os trem mais absurdos do mundo, né? Bem, nós paramos na nossa última aula aqui, ó, hierarquia espiritual no cosmo espiritual ou virginal. E aí nós vimos aqui a primeira linha de orixás, que são os orixás virginais, que são os 7 espíritos que formam a coroa divina. Aí você vai virar e falar assim, ó, Adair, agora bagunçou tudo. Você acabou de falar que orixá não reencarnou, que orixá não é espírito, que orixá não viveu na África e que orixá não tem as qualidades e virtudes e defeitos humanos. Mas agora você vem e fala para mim de 7 espíritos que formam a coroa divina. Lá na oração da Senhora da Luz Velada, os 7 espíritos de Deus. Tem um livro do Ramatiz, através da psicografia do Norberto Peixoto, chamado Jardim dos Orixás. Lá nesse livro, o Norberto Peixoto, ele faz perguntas, é um livro de perguntas e respostas, o padrão do Ramatiz, né? O Ramatiz adora livro de perguntas e respostas. Então, o Norberto Peixoto, ele pergunta para Ramatiz o que seriam, na verdade, os orixás. E Ramatiz fala, os orixás são os 7 sopros de Deus. São 7 sopros divinos. São 7 vibrações originais, advindas da fonte que tudo é. Deus, ao criar o universo, ao criar vida, ele emanou de si, da sua própria energia, da sua própria essência, as suas virtudes, a sua essência, transmitida através de 7 vibrações virginais, 7 vibrações originais. Eu gosto de falar desses orixás como orixás originais, universais. A partir dali, Deus emanou essas vibrações, essas 7 energias, para que elas levassem consigo as virtudes e características divinas e que elas imantassem tudo o que estava sendo criado com essas virtudes, com essas vibrações, com essa energia. E quando nós tratamos dessas vibrações como sendo espíritos, nós vamos lá naquela experiência da dupla fenda, em que lá naquela experiência é feito um teste com elétrons, para verificar qual era o tipo de comportamento que o elétron tinha ao ser avaliado, se ele se comportava como onda ou como partícula. Porque afinal, para os cientistas, o elétron é uma partícula subatômica, é um pedacinho do átomo, que nós sabemos que o átomo, ele tem eletrosfera e núcleo. O núcleo tem carga positiva e é formado por prótons e nêutrons. E a eletrosfera é formada por elétrons que têm carga negativa. E aí o que acontece? O núcleo com carga positiva, o elétron com carga negativa,
faz com que o elétron gire em torno do núcleo a uma velocidade alucinante, absurda, e que, a partir desse giro, ele cria energia fotônica, ele cria luz. Aí, os cientistas pegaram um elétron e colocaram num canhão para jogar os elétrons. Eles fizeram essa experiência em nível macrocósmico, ou seja, grande. Eles pegaram um canhão de ar comprimido e puseram esse canhão para jogar bolinhas de ping-pong através de uma fenda. Numa placa de metal, colocaram uma parede, uma cortina atrás e atiravam essas bolinhas por essa fenda. As bolinhas, algumas batiam na placa de metal e caíam. As bolinhas que passavam pela fenda, elas formaram uma linha na parede atrás. Ficaram lá, a linha direitinho. Quando eles pegaram a placa e colocaram duas fendas, e esse canhão atirou as bolinhas pelas duas fendas, formou-se lá atrás duas colunas de bolinhas. Aí eles foram e falaram: agora nós vamos fazer isso a nível microcósmico. Nós vamos atirar elétrons. Nós vamos quantificar essa experiência a nível quântico. E botaram um canhão de elétrons para atirar os elétrons pela mesma fenda. Quando eles atiraram os elétrons pela fenda, formou uma coluna de elétrons lá atrás. Eles foram e falaram: bem, está se comportando como partícula. É o mesmo efeito das bolinhas de ping-pong. Vamos colocar duas fendas. Colocaram duas fendas e atiraram os elétrons. Os elétrons formaram duas colunas lá atrás. E aí eles foram e falaram: não, realmente aí elétron não se comporta como onda. O elétron se comporta como uma partícula. Está decidido, ótimo, então, perfeito, está tudo resolvido, a nossa tese está concluída, o elétron só se comporta como partícula. E eles saíram da sala de verificação e deixaram o canhão lá atirando elétrons. Quando eles voltaram, eles perceberam que na parede atrás tinha várias colunas e não só duas mais. Eles: como assim? Agora o elétron se comportou de forma diferente. Ele não se comportou como partículas, ele não se comportou como as bolinhas de ping-pong. Ele se comportou como onda. O que está acontecendo? Vamos ligar o canhão de novo. Eles ligaram o canhão, está lá o elétron fazendo apenas duas colunas. Esses elétrons estão brincando com a nossa cara. E aí eles foram e saíram da sala. Quando eles saíram da sala, o elétron mudou o seu comportamento e passou a se comportar como onda. E fez várias colunas na parede. Quando eles voltaram e viram aquilo, eles falaram: gente, o elétron está reagindo à nossa presença. Então, vamos fazer o seguinte: eu acho que é a nossa energia que está interferindo no comportamento do elétron. Vamos fazer um negócio? Vamos botar uma câmera para filmar. A gente sai da sala e bota uma câmera para filmar. E começaram e fizeram isso. E começaram a atirar elétrons novamente. Com a câmera presente, os elétrons se comportaram como partículas. Aí eles foram: não tem base, não tem lógica, vamos tirar a câmera. Quando eles tiraram a câmera, os elétrons se comportaram como onda. Resultado da experiência: o elétron se comporta
de acordo com a presença do observador. Chegaram à conclusão de que uma partícula subatômica que gera luz, que gera energia fotônica, que é de carga negativa, tem consciência e que reage à presença do observador. Aí eu adoro fazer uma comparação, que a Cássia fica pé da vida comigo, né? Quando eu faço essa comparação. Nós somos seres conscientes, não somos? Pois é. Eu tenho certeza que todo mundo aqui vai negar. Mas quem aqui cutuca o nariz? Ninguém cutuca o nariz, não é? Você não cutuca o nariz em público, mas a hora que você tá sozinho, menino, dá aquela comichão que você leva o dedo lá no cérebro. Eu se vão além, né? Pois é. Então, é aquele negócio. Nós, como seres conscientes, sabemos que é feio, é sem higiene, é sem educação a gente cutucar o nariz em público. Mas quando a gente tá sozinho lá no banheiro, debaixo do chuveiro, tá sozinho dentro do carro, quantas vezes eu já vi no trânsito assim, eu paro no semáforo, tá lá a madame cutucando o cérebro. Ainda faz a bolinha. Pois é. Isso aí, gente, é sinal de que nós somos seres conscientes e que nós sabemos que devemos ter um determinado tipo de comportamento quando estamos em sociedade, não é? Pois é. E isso acontece também quando a gente, mesmo que a gente não esteja com outras pessoas junto com a gente, que a gente percebe que a gente está sendo observado. Quantas vezes você já entrou no elevador do seu prédio, aí você ia fazer alguma coisa que não é muito legal, tipo puxar a calcinha aqui, aí você lembra e olha para a câmera, aí só dá uma ajeitadinha na saia e vida que segue. Então o que acontece? Realmente, isso é prova de que o elétron tem consciência e ele se comporta igualzinho a gente. A gente tem um determinado comportamento quando a gente está sendo observado e a gente tem outro comportamento quando a gente acha que não está sendo observado. Os policiais que o digam, né? que o que a gente pega de policial fazendo besteira e achando que não está sendo filmado, depois vai ver foi filmado, não é? Pois é, aí o que acontece? Voltando lá, nos elétrons. O elétron é uma fração de matéria, energia condensada, e ele tem consciência de quando ele está sendo observado ou não. Os orixás, como sendo energia emanada diretamente da fonte que tudo é, também tem consciência. Como tudo tem consciência. O ar que nós estamos respirando aqui agora tem consciência. Daí você está falando uma asneira. Não estou não. Porque o ar nosso aqui, por exemplo, ele é formado de hidrogênio, gás carbônico, oxigênio. Vamos pegar o oxigênio que está no nosso ar. Ele é feito de moléculas. Essas moléculas são feitas de átomos. Esses átomos têm núcleo e eletrosfera. E nós conseguimos provar, através da experiência da dupla fenda, que o elétron tem consciência. Então, se o elétron, que é uma partícula subatômica que faz parte desse ar que eu estou respirando, tem consciência, ele sabe como se comportar mediante a presença de um observador,
Nós também somos assim. E imagina um orixá, que é energia primordial, é vibração primordial, é virginal, vinda diretamente da fonte que tudo é. Então, essa energia, essa vibração, ela pode ser tratada como uma consciência? Sim. Ela pode ser tratada como um espírito vindo diretamente da fonte que tudo é? Sim. Os orixás virginais, as 7 vibrações virginais originais, que nós vamos estudar daqui a pouco. Logo mais adiante nós vamos estudar orixá por orixá, vibração por vibração. E esses 7 orixás virginais que saíram diretamente da fonte que tudo é, eles carregam suas virtudes para imantar toda a existência com essas características, essa frequência, essa vibração. E esses 7 orixás são Orixalá, ou mais conhecido como Oxalá, Iemanjá, Ogum, Oxóssi, Xangô, Iori e Iorimá. As 7 vibrações originais, virginais. Odair, então você está falando para mim que orixá são só 7? Não. São muitos mais. Como nós falamos aqui, os 7 virginais, originais, são 7 vibrações. O setenário, ele é muito forte em matéria de criação divina. É a história da criação do mundo em 7 dias, os nossos 7 corpos principais, os nossos 7 chakras principais, né? Os 7 dias da semana e várias outras situações que são contadas a partir do número 7, né? Os 7 campos áuricos e mais os 7 reinos de existência. É muito complexo, mas tudo a partir do número 7. Aí nós temos o primeiro reino, que é o dos orixás virginais. São essas 7 energias emanadas diretamente da fonte. Essas 7 energias, elas se desdobram, cada uma delas se desdobram em mais 7. E aí chega na segunda hierarquia, no orixá causal, os 7 espíritos senhores do karma causal. Ou seja, aí começam a aparecer aqueles orixás que nós chamamos de orixás secundários. Os orixás que são, a gente costuma chamar também de linhas acessórias. Os orixás secundários, que já não são mais os responsáveis vindo diretamente da fonte virginal. Eles já são os orixás causais. São vibrações? São. São energias espirituais? São. São consciências? São. Encarnam? Não. Incorporam? Não. E aí, esses 7 senhores do karma, esses 7 espíritos causais, eles também se fragmentam, cada um deles se fragmentam em mais 7. Então vamos pegar aí a linha de Oxóssi, vibração de Oxóssi. Oxóssi se fragmenta, a energia de Oxóssi se fragmenta em 7 vibrações que são causais. Aí essas 7 vibrações, vamos pegar uma dessas vibrações, ela se fragmenta em mais 7 e chega na terceira linha hierárquica, que é o orixá refletor.
são os 7 espíritos senhores da luz. E inclusive é muito interessante a gente falar sobre os senhores da luz aqui, porque vocês se lembram nas nossas leituras anteriores da gente falando da criação do universo a partir do universo espiritual para o universo astral, etérico, matéria, certo? Pois é. E aí chega-se à teoria do Big Bang, da luz, a criação da luz. E aí é onde Deus virou e falou que se faça a luz, certo? E aí muitas vezes eu adoro levar essa conversa adiante com as pessoas, principalmente aquelas que são cristãs. Eu viro para eles e pergunto: escuta, no primeiro dia da criação, quando Deus criou a vida, está lá em Gênesis capítulo 1, quando Deus ordenou que se faça a luz, e Deus viu que a luz era boa. O que ele criou nesse exato momento? Aí as pessoas viram e falam assim: uai, ele criou o sol para fazer luz. Aí eu, não, o sol ele criou no 4º dia, não foi no primeiro dia da criação não, no 4º dia é que ele criou o sol e criou a lua, e aí ele deu um astro para reinar durante o dia e um astro para reinar durante a noite. Então não foi o sol que ele criou nesse momento. Então, quando ele disse que se faça a luz, o que ele criou? Aqueles espíritos, dentre os quais um deles veio aqui para o planeta Terra e se manifestou numa personificação humana e falou: eu sou a luz do mundo. Ele criou, nesse momento, houve a fragmentação e a criação das consciências chamadas de espíritos senhores da luz. E através da luz que ele adensou a energia através de raios, como a gente fala, né? Tipo raios que não seriam os raios solares, mas raios de energia, de luz, para que se adensasse e se materializasse e houvesse a matéria. Ali ele criou os senhores da luz, a terceira linha de orixás, os orixás refletores, que refletiam a luz divina para o cosmos, para que então se pudesse adensar a energia para se fazer a matéria. E aí vem a teoria do Big Bang, uma grande explosão de luz para que se criasse o universo. Não é interessante? Porque quando a gente lê lá na Bíblia, fala, né, que só existia o abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas e havia apenas a escuridão. E Jesus disse, e ele disse, que se faça a luz. Foi o momento em que, interpretando a nível cósmico, esse mar de escuridão que o Espírito de Deus pairava sobre ele, matéria escura, para a formação do nosso universo. Interessante a gente parar para poder refletir, né? Não era o mar aqui da terra, não eram os nossos mares, era o mar de escuridão, matéria escura. Estava ali se formando a primeira configuração para a existência
do nosso universo material, que os cientistas por muito tempo chamaram de vácuo. É a tela, né? Exatamente, a famosa tela, né? Pintada de estrelas e planetas. É isso aí mesmo. Os espíritos senhores da luz espiritual coordenam a energia massa. Exatamente o que eu acabei de falar. Eles trabalharam a energia em forma de luz, até então, para que ela se adensasse, se densificasse e se materializasse, criasse massa. Como nós vemos o exemplo que eu citei para vocês dos átomos. Porque você pode achar que o ar que você respira, ele não tem massa, mas ele tem massa. Ele é feito de átomos. E, inclusive, quanto mais denso, mais ele desce, mais pesado fica. Mais pesado fica. Por isso é que o ar frio, os átomos se expandem, as moléculas se expandem e o ar frio tende a descer. Já o ar quente, ele tende a subir, que é o caso da poluição dos carros, a fumaça dos carros. Vocês podem observar que por mais que o escapamento do carro jogue aquela fumaça para baixo ali, ela vai, bate lá no chão e sobe. Por isso o congelador da geladeira é em cima. Exatamente. Sim. Exatamente. Exatamente. Com certeza. Exatamente. E inclusive existem banhos dentro da Umbanda que são banhos de orvalho. Eles pedem, a espiritualidade pede a pessoa para colocar um balde d'água no sereno, para poder fazer o banho, não é? Coloca o banho no sereno. Para poder fazer limpeza de cristais e pedras, coloca onde? No sereno. Exatamente. É interessante a gente parar para poder refletir e vai ligando os pontinhos, né? Falando assim, agora faz sentido. Por que que a entidade fala que é para fazer assim? Exatamente. Exatamente. O urubu, ele atravessa as camadas atmosféricas até chegar na camada de ozônio. Chega lá na camada de ozônio, ele literalmente abre o bico e respira ozônio. E o ozônio purifica todo o corpo dele. Por isso que o urubu, mesmo ele comendo todo quanto é tipo de carne putrefada ali, ele não adoece. Ele não tem nenhum problema. Ele vai lá pra cima e se limpa. Mas ultimamente ele tá andando com os pombos, tá tão bom, né? O urubu tá andando com pombo e tá aprendendo a fazer coisa errada, né? Tá atravessando a rua sem olhar pros lados. Aí é problema. Certo. Agora nós vamos falar da hierarquia espiritual no universo astral ou natural. Ou seja, a hierarquia está se adensando. Observem bem. Aquela primeira hierarquia que eu falei lá, os 7 primeiros orixás virginais, foram se adensando até a terceira hierarquia. E agora, a partir da 4ª hierarquia de orixás, eles vão cada vez mais
se adensando. Observem, o quarto orixá, orixá original, os 7 espíritos, que são os reguladores do karma constituído, ou seja, já são os reguladores daquilo de positivo e negativo que você adquire através do seu livre arbítrio, da sua escolha. Quando a gente fala em karma, é bom a gente lembrar que o termo é genérico aqui, tá? A gente se refere a karma positivo e karma negativo. Para o karma positivo, dentro do sânscrito, criou-se um termo, dharma, que é DH, né? Dharma. Que aí há aquela concepção, o que eu faço de errado é karma e o que eu faço de bom é dharma. E dharma compensa karma, né? Na verdade, o termo aqui, a nível de Umbanda, nós não estamos falando lá do hinduísmo, nós estamos falando aqui, a termo de Umbanda, o termo karma, ele é unificado, tanto para positivo quanto para negativo. Então a gente sempre pensa o seguinte, karma positivo, coisas boas que eu faço, karma negativo, decisões erradas, coisas erradas que eu faço, certo? E isso é constituído devido à outorga que eu recebi, que é o livre-arbítrio. Sim? Então, qual que é a diferença do karma causal? O karma causal, ele vem simples e unicamente do fato de você romper dimensões superiores para dimensões inferiores. Sair da fonte que tudo é, sair do paraíso, para experienciar em vibrações inferiores, em dimensões inferiores, é o karma causal. E esse karma causal, ele está acima da lei de causa e efeito, de ação e reação. Ele simplesmente é constituído a partir do momento de saída da casa do Pai. A saída da morada divina é o karma causal. É aquela situação assim, ó, bem simples. Quando você saiu da casa dos seus pais, você assumiu a responsabilidade pela sua vida dali em diante. É igual, por exemplo, um amigo meu, que o sonho da vida dele era sair da casa dos pais. Porque na casa dos pais ele tinha que cumprir ordens, ele tinha que dormir na hora que o pai dele determinava, ele não podia assistir qualquer filme, ele não podia varar a noite jogando no videogame, ele não podia, tinha um monte de regras. Aí ele foi e falou assim, eu quero sair da casa dos meus pais. Então eu vou sair da casa do meu pai. Eu quero ter a minha liberdade. Eu quero viver a minha vida. Eu quero ter a minha experiência. E saiu da casa dos pais. Aí ele descobriu algo muito interessante. Que a roupa não se lava sozinha. Ele descobriu que a comida não se faz sozinha. Que a cama não se arruma sozinha. Que a energia, se não pagar, corta. Que o aluguel, se não pagar, é despejado, que a água, se não pagar, corta, e que ele tem que trabalhar para poder se manter. E aí ele foi e descobriu que realmente ele não podia mais varar a noite no computador jogando. Por quê? Porque no outro dia ele tinha que levantar às 6 horas da manhã para poder ir para o trabalho. Ele acordou para o mundo. Foi algo negativo? Não, experiência. Karma causal. A causa, entendeu? Karma causal adquirido dele ter saído da casa dos pais. Consequência dele ter saído da casa dos pais. Foi ruim? Não, porque ele acordou para a vida. Ele acordou para a vida. E muitos, quando chegam lá fora e veem a caixa de marimbondo que é e volta para a casa dos pais, ele volta com uma outra visão de mundo.
Fala, não, agora eu entendo por que o meu pai enchia o saco quando eu ficava 1 hora debaixo do chuveiro. A conta de energia vem lá em cima, a conta d'água vem lá em cima. Agora eu entendo por que a minha mãe reclamava quando eu deixava resto de comida no prato, porque aquilo ali custa dinheiro e está sendo jogado fora. Agora eu entendo por que meus pais minha mãe pegava no meu pé para eu não largar a toalha molhada em cima da cama. Por que desde pequenininho minha mãe me obrigava a arrumar a cama todo dia antes de ir para a escola? Agora eu entendi, porque a cama não se arruma sozinha. Esse é o karma causal. Não quer dizer que seja algo ruim que você fez. E não quer dizer que seja algo positivo que você fez. É uma experiência. Entendeu? Vamos lá então. Quarto orixá original, né? Os 7 espíritos que são os reguladores do karma constituído. Odair, você continua falando em espírito. Eles incorporam? Não. Eles encarnam? Não. Não. Eles estão em um nível vibratório muito além da matéria aqui. É bom a gente se lembrar que nós estamos falando do universo astral. É algo além da matéria, da materialização. É algo superior ainda. Quinto orixá, supervisor. Olha só, o quinto, os orixás supervisores. São os 7 espíritos que são os senhores de todo o sistema galáctico. Aí já entram os logos galácticos. E inclusive é super interessante a gente falar aqui, né? Que são os senhores de todo o sistema galáctico. Toda galáxia tem a sua hierarquia espiritual. Tem os seus logos galácticos. E todos os planetas que já são evoluídos, eles não têm um governante. Eles são governados geralmente por um conselho. A Sheliana fala muito isso lá no planeta dela, que é Hyperion. É um conselho de anciões que governa aquele planeta. E isso é bom demais, porque são os espíritos mais experimentados, são os mais experientes, são os mais sábios que governam aquele povo. São os ancestrais, os mais antigos que governam aquele povo. Ao contrário daqui, que às vezes a gente elege um analfabeto, às vezes a gente elege um corrupto, às vezes a gente elege uma pessoa que nunca administrou nem a casa dela e vai administrar um estado, vai administrar uma cidade. E isso é em todos os níveis. Às vezes é colocado para administrar um órgão público uma pessoa que nunca passou nem perto daquele órgão, não sabe nem como é que é por dentro. E coloca ali uma pessoa completamente incompetente para administrar. Nunca trabalhou na vida. Falou algo interessante. Nunca trabalhou. E aí, agora vai comandar. Igual o pessoal brinca muito, né? Príncipe Charles, primeiro emprego dele, 47 anos. Primeiro emprego. 40 não, 50, né? 47, né? 57. Primeiro emprego da vida dele. Então, gente, e a nível cósmico, isso não acontece. A nível cósmico, todos os grandes aglomerados de consciências do universo que já tomaram consciência de que eles, claro, precisam de governantes, tem que ter governante, tem que ter os representantes do coletivo para governar aquele coletivo. Eles buscam os mais sábios.
os mais cultos, os mais intelectuais, os mais espiritualizados. Os livros do Rodrigo Romo falam muito a respeito dessa hierarquia que existe a nível universal, e ele sempre fala dos colegiados que são formados para reger universos, galáxias, quadrantes. Nunca um ser só, sempre um colegiado, um conselho, né? E isso é muito positivo. E aqui na Terra, há séculos atrás, até que tentaram colocar isso. Como, por exemplo, os políticos. O termo política vem lá da Grécia Antiga, de um termo chamado poliscia. Polistia, né? Que é o tia, que significava cuidar da polis. Cia, cuidar. Polis, cidade. Cuidar das cidades. E sabe como que eles eram eleitos? Justamente por causa da grande experiência. Justamente por causa da grande sabedoria. Justamente por causa da grande intelectualidade. E inclusive esse termo veio até os dias de hoje. Como por exemplo, para o termo Senado, vem do termo senil, vem de senilidade. Porque os senadores antigamente, eles eram eleitos justamente por serem idosos. Havia ali o entendimento de que eles tinham maior experiência, eram homens de maior experiência. Por isso, o Senado era formado por homens de grande experiência, de grande conhecimento, de grande cultura. O termo Senado vem de senilidade, de senil, de idoso. E, inclusive, como eu falei, que vem até os dias de hoje, porque nós conhecemos aí, nós temos o nosso Senado brasileiro. Vocês sabiam que para ser senador tem uma idade mínima? Justamente para que não se coloque alguém que não seja experiente lá no Senado. A idade mínima é de 35 anos. Hoje, a níveis de idade de hoje, é novo, não é? Um adulto de 35 anos é uma pessoa, e principalmente hoje em dia, que os filhos não saem da casa dos pais de jeito nenhum, tem muito filho aí de 35 anos, está na casa dos pais, não tem experiência nenhuma ainda. Não casou, não teve filhos, né? A gente vê muito exemplo desse tipo, né? Mas, há 100 anos atrás, 35 anos era idade madura. Por quê? Porque a idade, como é que chama lá? Expectativa de vida era muito baixa. Era principalmente nas épocas de guerra. Era muito baixa. Oi? Pedro Alves Cabral era um velho de 50 anos. Exatamente. Um velho de 50 anos. Por quê? Porque a expectativa de vida era muito baixa. Então, por isso essa idade, lá atrás, ela fazia sentido. Hoje eu penso que deveria ser mais alta. E, inclusive, algo muito interessante. Vocês acham que aqueles lá no passado, que eram os idosos, os verdadeiros senis que cuidavam da polis, eles recebiam para isso? Tudo de graça. Era uma missão que eles tinham. Sim? E era orgulho representar, né? Exatamente, orgulho representar. Sim, Galahad? Estou fazendo uma associação com a aula de hoje com o livro Humano dessa Desconhecida, que ele fala sobre isso com muita vez. Certo, muito. A gente fez aqui, a gente acabou de falar que tem total ligação com a oração das Crápulas Veladas. Provavelmente, a gente fala, orixás, guias e protetores, os 7 Espíritos de Deus. Exatamente. Só que aqui na mochila fica ligeiramente confuso se a gente partir da explicação
explicação que o Roger fez naquele livro. Na verdade, não foi o Roger, foi a entidade que fez, na verdade. Isso, foi o pai Tomé. Eu estou tentando identificar aqui, porque lá ele faz uma divisão muito parecida com o Gamata e Silva. Você tem os orixás, no caso Xangô, Oxóssi, blá blá blá, ramificam-se em 7, esses 7 mais 7. Isso, de 7 em 7, vai descendo de 7 em 7. Orixás, aí guias, e aí protetores, e encerra-se ali. Aqui, pela explicação do orixá original, pelo que eu entendi, eu posso estar viajando demais na maionese, são os orixás que nós conhecemos, os 7 que a gente se... Isso, o setenário original, universal. Isso. Só que cá no fim, o orixá ancestral, ele fala que são os 7 espíritos, são o Senhor de todo o céu planetário, que é o nosso sistema aqui, que é o que aqui na apostila, converge missões, blá 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 blá, subordinados ao Cristo Jesus, ele fala, os orixás ancestrais são os que conhecemos na Umbanda. Aí ficou meio confuso. Não, porque daqui a pouquinho nós vamos chegar lá, tá? Porque vamos dizer assim, você pulou a fase. Daqui a pouquinho nós vamos chegar nos orixás ancestrais. Isso, daqui a pouquinho nós vamos chegar nos orixás ancestrais, tá? Porque senão fica muito complexo a gente pular de um quinto lá para um que esse sim é aquele que você vê se manifestar lá no centro de Umbanda. Aquele que você vira e fala assim, nossa, fulano está incorporado com o Oxum, está incorporado com o Iansã, está incorporada com o Iemanjá, tá lá no centro de Candomblé, tá lá no terreiro de Candomblé, e aquele membro está incorporado lá com o orixá lá, e disseram que é Ogum. Manifestou com Ogum de Ronda, se manifestou com Ogum Megê, com Ogum Rompimato. Para nós, nada mais é do que uma entidade que se manifesta na linha do Ogum. Uma consciência que se manifesta na vibração de Ogum. No caso, como o orixá não incorpora para nós, o Candomblé diz que incorpora. Sim. Para nós seria, por exemplo, incorporou o Megê, é uma consciência que se manifesta na linha de Ogum, igual o prefeito da Mata Silva e do Ogum. Isso. E lá em cima como se fosse um caboclo. Exatamente. Daqui a pouquinho a gente chega lá. Vamos pular o corguinho não, vamos devagarzinho. Porque senão fica muito complexo. Principalmente porque, com certeza, por que eu sempre falo para as pessoas? Confrontem os estudos. Não fica só no que o Odair está falando. Não fica só no que vocês estão estudando nessa apostila. Vão buscar conteúdo. Vão procurar a protossíntese cósmica. Vão buscar o Umbanda essa desconhecida. Que, por exemplo, Umbanda essa desconhecida pegou e botou num livrinho de 100 e poucas páginas tudo sobre Umbanda. Então, tem que ser muito resumido e de uma forma muito simples para que as pessoas que nunca conheceram a Umbanda, o próprio nome fala, Umbanda, essa desconhecida, tá? Para pessoas que não conhecem a Umbanda entenderem um pouquinho. Porque se for aprofundar, buga. Ok? Por que todos eles falam assim, ó, deflagram suas vibrações espirituais? Deflagram. Lembra quando eu falei, lá no início, quando eu falei a respeito do processo de fragmentação, quem estava aqui? Eu acho que quase todos estavam quando eu falei de fragmentação monádica, que eu citei até como exemplo, fogos de artifício que explodem e que emanam vibrações, esse deflagrar, tá? É essa expansão, é esse rompimento, é essa divisão. No caso desses 7, ainda vai descendo mais 7. Vai descendo mais 7. É igual, eu sempre gosto de dar aquele exemplo daqueles fogos de artifício, que sobe aquele rojão, aí ele, aí ele cria uma cascata, uma coroa. E daquela coroa, de repente, há uma nova explosão, e aí mais aberto ainda. É mais ou menos isso aí.
Essa deflagração é essa explosão. Deflagrar. Sempre dos 7 originais. Exatamente. Deflagrar vem de explodir, vem de acionar. Né? Quando a gente fala deflagrou o cartucho, explodiu, houve a explosão da pólvora ali, da espoleta, da pólvora e tudo mais. Então, deflagrou, explodiu, deflagrou a guerra, a Segunda Guerra Mundial, explodiu a Segunda Guerra Mundial. Então, por isso que eu sempre refiro a esse processo de fragmentação monádica como explosões, em que uma centelha, ela se divide em outras centelhas menores. E essas centelhas explodem novamente e tornam-se outras centelhas menores. E isso vai descendo vibratoriamente até chegar aqui, na fisicalidade. Nós somos orixás manifestados, consciências superiores manifestadas na carne. Ok? Então o termo deflagrar vem dessa explosão que eu ainda citei, até o rompimento da barreira de fogo, né? Quando rompe a barreira de fogo, explode. E aí se desmembra. Há o processo de fragmentação monádica. Ok? Os 5 orixás que são os senhores de todo o sistema galáctico, ou seja, quando se fala sistema galáctico, não está se falando de uma única galáxia. Está se falando de um sistema de galáxias. Aí pode ser Alaniqueia, pode ser Teta, pode ser Naoshi, o nome que vocês quiserem dar. É um conjunto de galáxias que é regido por consciências, por um grupo de consciências, certo? E esse grupo de consciências rege aquele cluster de galáxias ali, né? Igual, por exemplo, a gente sempre vê falar aí de Alaniqueia, que é simplesmente uma rede de galáxias, né? Uma rede cósmica de galáxias, que muitos chamam de Cosmic Web, né? Tem um sistema que é muito conhecido também, Rodrigo Romo fala muito, né? O sistema de Teta, que é composto por 49 galáxias, e tem o sistema de Naoshi, que é um subsistema de Teta, que é formado por 21 galáxias. Então, esses sistemas, que aqui é bem claro, esses sistemas são regidos por conselhos de consciências superiores. Aí lá nos livros, igual quem quiser buscar, tem um livro chamado A Origem, do Rodrigo Romo, que aí ele mostra, né, a origem das confederações, ele mostra como que essa hierarquia é formada. E aí lá ele dá os nomes. São seres da ordem de Voronandek. São seres da ordem de Melquisedeque. São seres da ordem de Lanonandek terciários. São Lanonadeques primários. É algo muito complexo para a gente explicar aqui. Mas se vocês querem buscar esse conhecimento, fazer igual o Galahad lá, ó, vou beber de outras fontes, faz, porque é muita informação, é muito conhecimento que tem que chegar para vocês. E se eu for explicar isso de uma forma muito rápida aqui, vai só bugar, e aí não resolve. Aí vai, ó, daí sair daqui com o cérebro bugado. Outro dia eu ouvi isso, meu cérebro bugou, foi informação demais. Então, por isso que a gente se atenta somente a Umbanda, ao que está na apostila, porque se a gente for além, buga. Tem que treinar isso aqui primeiro. Tem que treinar isso aqui primeiro. Antes de eu falar inglês, eu tenho que aprender a falar português. Antes de eu falar português, eu tenho que aprender o A, E, I, O, U. Agora eu quero pular do A, E, I, O, U para falar francês, não vai dar. Eu tenho que ir por etapas, ok? Vamos lá então.
orixá intermediário. Os 7 espíritos são senhores de todo o sistema solar. Olha que bacana, já desceu de um sistema galáctico para sistema solar. Existem quantos sistemas solares dentro da nossa galáxia? Dá nem para contar, né? São bilhões de bilhões. A nossa galáxia, que é a Via Láctea, que é uma galáxia relativamente pequena, ela tem aí entre 150 e 160 mil anos-luz de uma ponta a outra, e inclusive ela é em forma de espiral e achatada, tá? Ela é achatada, é como se fosse um disco espiral achatado. Ela tem 160 mil anos-luz de uma ponta a outra. Os cientistas calculam, presumem 200 bilhões de sóis. Ou seja, 200 bilhões de sóis tem 200 bilhões de sistemas solares. Então tem que ser orixá demais, não tem? Tem que ser muita gente para comandar isso tudo, não é? E sim. E inclusive muitas vezes as pessoas viram e falam assim, Odair, onde essas hierarquias se reúnem? Onde elas se encontram? Chico Xavier, lá na década de 70, lá em 1971, ele falou, no nosso Sol. O nosso Sol é a sede do governo do nosso sistema solar. E ele falou de uma reunião, lá naquele programa Pinga Fogo, ele falou de uma reunião que houve dentro do nosso Sol na década de 50. Então, vocês veem que a sede do comando de um sistema solar está na sua estrela, está no seu centro. Aqueles planetas que orbitam o Sol ali estão sob a batuta dessa hierarquia. Então, são 7 consciências que são senhores de todo o sistema solar. Odair, eles reencarnam? Não. Mas eles podem vir a se personificarem para se manifestarem aqui no planeta Terra? Sim. A gente pode dar um exemplo, por exemplo, de um Logos, que é um Logos galáctico, que é Sananda, que é uma personificação direta de Mika, que é o Deus do nosso universo local, se personificando como um Cristo planetário na pessoa de Jesus. Então eles podem sim, mas só se houver alguma missão específica. E não é a consciência máxima, não é esse Logos solar que reencarna aqui. É uma fração dessa consciência, tá? É um fractal dele. É uma personificação dele que se manifesta aqui. Sheliana, um dia eu achei numa palestra dela, ela explicando essa relação Sananda-Jesus. Eu achei lindo, eu falei, nossa, que maravilha. Todo espírita tinha que ouvir essa palestra da Sheliana. Porque ela explica essa situação da personificação de Sananda na roupagem do Mestre Jesus. E aí eu amei isso. O 7º orixá, o orixá ancestral. Os 7 espíritos são os senhores de todo o sistema planetário, com grande missão no espaço, subordinados ao Cristo Jesus. Os orixás ancestrais são os que conhecemos na Umbanda. Aí entra essa questão. Quem é o Cristo Jesus para a Umbanda? É esse Logos que está acima da questão planetária. Na personificação... Uai. Desligou? Mais gente, deve ter cansado.
Deixa eu ver aqui. Vamos ver, eu acho que agora ele liga. Acho que deu algum bugzinho na energia e ele desligou. Porque quente ele não tá não. Daqui a pouquinho ele liga. Então, enquanto ele liga aí, a gente vai conversando aqui. O orixá ancestral é aquele que está ligado a todo o sistema planetário, ou seja, o sistema a nível Terra, a nível planeta. Existe uma hierarquia responsável pela regência do nosso planeta, tá ligando? Pela regência do nosso planeta, para que o nosso planeta siga seu processo evolutivo em harmonia. Então, a humanidade, ela não está relegada à sorte, ela não está entregue à sorte, ela tem os seus tutores que cuidam de todo o planeta. Então, quando acontece um tsunami, tem um propósito para aquilo ali. Quando acontece uma seca, tem um propósito para aquilo ali. Quando acontece uma erupção vulcânica, tem um propósito para aquilo ali. Quando acontece uma guerra, tem um propósito para aquilo ali. Porque não seria muito simples se Deus, por exemplo, Deus não permitir que a guerra aconteça. Se Deus não quiser, não acontece. Se a espiritualidade que rege o planeta não quiser, não acontece. Mas sempre há um propósito, e que esse propósito muitas vezes está além da nossa compreensão, da nossa visão de mundo. A gente é que não entende, a gente é que não compreende os desígnios. Aí esse daí já incorpora isso? Não. Ainda não? Não. Lembra que eles são responsáveis por todo o sistema planetário. Então pensa uma consciência que é responsável por todo o sistema planetário, aí ele vem incorporar num médium do centro de Umbanda aqui. Entendeu? É assim, ó, não, é deixar a responsabilidade dele. É como se o presidente da república, que é responsável por todo o país, ele deixasse a presidência da república para ser prefeito de Hidrolândia. Não vamos colocar prefeito do Faina. Para ser prefeito do Faina por uma semana. E o país fica lá, torto e a direito. Negativo. Então, esses não incorporam. Esses são responsáveis pela hierarquia planetária, pelo cuidado com todo o planeta. E isso envolve tudo. Toda a humanidade, toda a forma de vida, todo o sistema planetário. É igual eu falei, até a questão climática, até a questão do mar, de maré no mar, tudo é responsabilidade deles. Esses não incorporam. E eles estão sob a supervisão da hierarquia espiritual responsável por aquele planeta. Eles estão sob a batuta desse responsável maior. Com certeza. Sim. Aí, ultimamente tem alguns canais no YouTube que trazem a gente está caminhando para um processo que é diferente de incorporação, que é a canalização. Isso. Uhum. E a canalização, acho que não precisa. Me ajuda um pouquinho para aprender, e se eu falar uma besteira, você me ajuda na compreensão. Certo. Do preparo que o espírito tem, da pureza que ele tem, da intenção que ele tem, de como ele está vibrando. E nesse sentido, do que eu entendi, do que eu já vi, é possível uma consciência muito superior, desde que ela esteja afinizada com algumas pessoas aqui, se manifestar e falar através do aparelho. Isso.
Uhum. Então, isso porque assim, o processo de incorporação, diferentemente da canalização, e se eu estiver falando besteira novamente, você me corrija. Certo. A incorporação pressupõe um consciência ali, um espírito que viveu na Terra, que evoluiu, mas que está ali para trabalhar, que ocupa o aparelho de um médico, que tem sensibilidade, e falar o que ele tem que falar, fazer a qualidade que ele tem que fazer. A canalização é diferente disso, né? Porque Diferente. numa frequência que pode ser uma rede de frequência, pode falar, inclusive Isso. era um tabu que eu tinha antigamente, que achava que o espírito só falava de um ponto. Hoje você entende que uma consciência desse enquanto 5, 6, 10, 20 metros vibrando na mesma consciência, poderia falar a mesma palavra, a mesma palestra, na mesma essência. Exatamente. Isso é uma coisa que, para mim, é tabu. A gente vai ouvindo outras coisas e hoje é uma coisa que já acontece, certo? Isso que eu estou falando? Sim, sim. Olha, a gente tem que deixar claro que existe uma separação bem forte entre os 3 tipos de manifestações espirituais que existem. Existe a incorporação, existe a irradiação e existe a canalização. Realmente, tudo isso que você falou faz todo sentido. A tendência é as manifestações espirituais serem cada vez mais sutilizadas. E, inclusive, o processo de incorporação, ele está fadado a ser muito limitado mesmo, tá? O que vai acontecer no futuro da Umbanda, que muita gente inclusive fala que esse será o fim da Umbanda como nós a conhecemos, é o fim da incorporação. A incorporação, num processo de incorporação, uma consciência toma conta do seu cérebro. Uma consciência toma conta do seu cérebro. E inclusive a gente gosta muito de falar disso, que é o seguinte, é aquele momento em que o seu duplo etérico, ele dá uma afastadinha aqui, certo? Ele dá uma deslocadinha para o lado aqui e deixa o seu cérebro livre para que ele receba essa nova consciência e essa consciência trabalhe ali no seu cérebro, inclusive junto com a sua, tá? Trabalham em conjunto, as duas... Exatamente, as duas consciências estão ali juntas. Quando esse médium ainda não tem o conhecimento, tá? Para lidar com aquela situação de que tem duas consciências ali, aquela consciência do médium, a consciência do médium é colocada em latência, aí o médium desliga, certo? Acontece a mediunidade inconsciente. Por isso que o médium, quando sai do transe, não se lembra de nada. Por quê? Porque a consciência dele estava dormindo ali. Por que a entidade faz isso? Porque senão a consciência do médium interferiria no processo, certo? Essa é a incorporação. Uma consciência toma conta do seu sistema nervoso central. E a sua não sai, tá? Seu corpo não viaja, o seu duplo astral, o seu duplo etérico não vai embora não. Seu corpo astral fica aqui, tá? Você não sai em viagem astral nesse momento não. Aí outro ser toma conta do seu corpo. Não, você tá ali constante o tempo inteiro, tá bom? Essa é a incorporação. A irradiação é quando a entidade chega, o médium está plenamente consciente, está com todo o seu sistema energético acoplado, totalmente consciente. A entidade se aproxima dele e irradia a vibração dela sobre o médium. Irradia a sua energia sobre o médium. Por isso que é falar assim, ó, o médium está irradiado. Não há ali um processo de incorporação. Então, a entidade irradia sobre o médium e há ali uma conexão mental, uma conexão psíquica entre os dois através da irradiação. Aí, o médium faz o que a entidade comanda através da sua irradiação, através da sua vibração. E existe a canalização. Na canalização, a entidade nem precisa estar ali. Mas se a entidade estiver ali, o médium que é vidente, ele vai perceber que há uma espécie de fio energético,
uma espécie de condutor energético entre a mente da entidade e a mente do médium. Há uma conexão entre as duas mentes através desse fio condutor. Não há nenhum processo de incorporação, a entidade fica afastada do médium e conectada por esse fio. Mas isso pode acontecer também com essa entidade estando a milhares de quilômetros. E, inclusive, no caso que você falou, ela pode estar conectada ao mesmo tempo a 200 médiuns. E aí você observa aquele monte de fiozinhos espalhados por todo o planeta, conectados às mentes dos médiuns. Nesse processo, é como se houvesse um download de informações da mente da entidade para a mente do médium. Então, há esse carregamento de informações. Por isso que um médium, quando ele canaliza para fazer uma psicografia, ele senta e escreve um livro numa sentada, porque é como se tivesse baixado um arquivo na mente dele. Aquilo ali não vai sendo ditado por uma entidade, aquilo ali não vai sendo transmitido por incorporação, não. É como um arquivo que sai da mente da entidade e entra na mente do médium. Então, esses 3 processos existem, sim, mas hoje a tendência é de que a incorporação fique cada vez mais sutil e que com o passar do tempo, nem mesmo a canalização, nem mesmo a irradiação aconteçam. Na verdade, o futuro da Umbanda é um futuro em que as pessoas entrarão em contato com a própria consciência dela em níveis superiores. É o tão falado processo de verticalização. Então, nós vamos deixar de ser dependentes do preto velho, do caboclo, do Exu, do Herê. Por quê? Porque a partir do momento em que nós fizermos esse processo de verticalização, as respostas para o que nós buscamos, elas vêm da nossa própria consciência, da nossa própria essência, no processo de verticalização, a níveis superiores. Então, por isso é que falam, dentro da grande fraternidade branca, eles batem o pé demais nisso aí. A Umbanda está fadada a acabar. Na verdade, não é acabar, é a Umbanda como nós a vemos hoje. Porque o próprio Bendaidi, lá no curso de Amazofia, se vocês forem lá no YouTube procurar Amazofia e Umbanda, vocês vão ver a explicação dele lá a respeito dos arquétipos de Umbanda, como que são feitos esses processos de incorporação dos arquétipos de Umbanda. E que nós, no futuro, não vamos mais precisar do caboclo, nós não vamos mais precisar do preto velho. Essas consciências, elas vão ser desobrigadas de ficar carregando a gente nas costas. E vão assumir responsabilidades muito maiores, superiores. Inclusive aqueles que não são originários do planeta Terra, poderão voltar para os seus planetas. A missão deles aqui vai estar cumprida. A missão da Umbanda vai estar cumprida. Porque nós vamos buscar a nossa conexão divina através do nosso próprio processo de verticalização, sem haver a necessidade de intermediários. E isso já está acontecendo. Já está acontecendo. Exatamente, nós estamos num processo de evolução muito rápida, nesse sentido, no sentido espiritual. Afinal, nós estamos passando por um processo de transição planetária. Então, a gente vai deixar de ter essa dependência do que o preto velho fala, do que o Exu fala, do que a pombagira faz, do que o caboclo faz. Ah, eu preciso passar por um caboclo porque eu estou com um problema de saúde e eu preciso ser curado. Não vai haver essa necessidade. Por quê? Porque você vai se alinhar verticalmente com a sua essência, que é a sua essência, ela é curativa. A sua essência é perfeita.
A sua consciência, você veio de Deus, Deus é perfeição. Então, quando você se conectar com essa perfeição que vem de Deus para você, você vai se curar. Você não vai precisar passar pelo atendimento com o doutor. Você não vai passar com o doutor Ronaldo, com o doutor Fritz, com o doutor Bezerra de Menezes, com o doutor Hans. Não vai precisar mais. Por quê? Porque você vai encontrar na sua própria linhagem espiritual, no seu próprio processo de verticalização, a sua cura. Isso é interessante porque isso traz várias possibilidades, melhorias. Né? Primeiro, com certeza. Primeiro, você otimiza e dinamiza o serviço imundo. Segundo, isso vai acontecer na medida que a gente conseguir despertar mais, do nosso despertamento, do nosso entendimento, nós somos protagonistas da vida, você não precisa de intermediário, você é responsável pelo que você faz. Com certeza. E outra coisa, hoje a gente vê muitos canais, alguns canais, eu não vou falar o nome porque pode despertar alguma coisa, mas assim, você ouve, e aí você precisa prestar atenção mais na mensagem do que no mensageiro, porque o mensageiro pode estar falando coisa no sentido de te implodir. Né? Exatamente. O mais importante é a mensagem. Isso. Se a mensagem for boa, você encontra a mensagem de Saint Germain, sim, de Micael, sim, canalizado por médiuns, e aí o que é? Isso ressoa comigo, isso bate comigo, está falando que é correto, que é bom? é o que eu falo, sente no coração se ressoa. Isso. Sente no coração se aquilo ressoa, se faz sentido, se não é mais do mesmo, se não é um cola-copia, porque tem muita gente que adora fazer cola-copia, né? Se aquela fonte é fidedigna. Mas algo que você falou muito interessante, presta atenção na mensagem. Presta atenção na mensagem, porque muitas vezes essa mensagem pode vir para você através daquela pessoa que você menos imaginava. De repente a informação vem. Então presta muita atenção na mensagem. Não se preocupa com o canal, não se preocupa com quem está trazendo a mensagem, e sim o conteúdo da mensagem. E geralmente, desculpa a estar alongando no assunto, mas assim, geralmente as mensagens quando são de luz, ela vem no sentido de explanar, de te libertar, de te encorajar para as coisas que vão acontecer, mas aí o que você pode fazer? Enfrenta. Exatamente, exatamente. A espiritualidade não quer te carregar no colo, não. A espiritualidade quer te dar outorga, quer te libertar. Sim. Sempre, 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 né? Isso, exatamente. Tem que estudar, tem que buscar, tem que conhecer. Exatamente. E não é só livro não, é palestra, é simpósio, é vídeo, é tudo. Tudo que trouxer conhecimento para você se libertar. Jesus falou, gente, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, eu tendo o conhecimento, eu me liberto da necessidade de ter que receber o conselho do preto velho. Eu posso tomar minhas decisões com sabedoria e fazer minha conexão espiritual com sabedoria, perguntar para o meu coração, perguntar para o meu eu consciente, perguntar para o meu eu superior. Ensinaram uma história errada para você, né? Aí você tem que falar que Jesus Cristo é o amor e que não tem chamada sala que o ponto de matamento não esteja em Paris. Exatamente. Então nós jamais poderíamos ter mal ou poderíamos Infelizmente, isso foi implantado no consciente coletivo. Outro dia eu estava lendo sobre hologramas coletivos, que fala justamente sobre isso aí. Uma ideia que ela é plantada numa coletividade e que com o tempo aquela coletividade, ela começa
a achar que aquela mentira que foi contada é verdade. É verdade. Aí eu assisti isso numa palestra, eu estou tentando lembrar aqui de quem que foi, que ela falou sobre essa situação aí, né? Que falaram da morte de alguém que não tinha morrido. E aí o povo começou a se lembrar até do velório da pessoa. Começaram a se lembrar da notícia. Começaram a se lembrar do velório da pessoa. Exatamente. Verdade. Verdade total. Por isso que eu vejo muito médium que sofre tanto, sabe? Tem a tal da mediunidade sofrida, justamente porque ele não quer. Aí o médium não aceita, o médium não quer. Ele tem resistência. Porque, gente, eu estou falando por experiência própria. A Cássia é testemunha. Quantas vezes eu já virei para ela e falei assim, eu queria tanto ser normal. Ah, mas como é? Eu queria ser normal, eu queria ser uma pessoa comum, como todas as outras pessoas. Aliás, se o senhor vai no psiquiatra, ele vai falar assim, eu também já passei por isso. Você fala assim, você é mais doido. Com certeza. Eu falo, igual eu já falei pra Cássia, eu falei, nossa, eu queria tanto ser normal. Ela, mas como assim? Falei, porque eu vejo igual, por exemplo, eu tenho um primo que ele é 5 anos mais velho que eu. E ele é um cara que é o seguinte, assim, ele tem a fé dele e tudo mais, vai na igreja de vez em quando e patati patatá. Mas esse negócio assim de mediunidade, de compromisso espiritual, de ser líder espiritual, não, nada disso, nada. Ele parece que veio na terra a passeio. E tudo na vida dele é festa, tudo na vida dele é muito legal, sabe? Tudo viaja pra caramba, curte pra caramba. Eu falei assim, ó, um exemplo de gente normal. Eu não sou normal. O Ronaldo é normal. E eu queria ser normal. Mas no Brasil deveria ter médicos bons de causa como você, porque hoje, por exemplo, eu vejo uma vida precária do lado do velho. Muito. Exatamente. O médium ele se torna escravo. E aí diz assim, meu pai de santo, poxa, isso aí é isso, É complicado isso aí mesmo, realmente, né? aí a Umbanda, ela está hoje no mundo, ela vai evoluir. Tá. Manter na escravidão, como a igreja evangélica quer, como a igreja católica quer. E eu conheço muito dirigente de centro de Umbanda e centro espírita que também quer fazer isso aí que você falou. Ela falou aqui, ó, que tem muito dirigente que quer manter os seus membros na escravidão. Mas infelizmente a grande maioria dos líderes religiosos, eles querem isso. Eles querem manter a sua clientela ali, fiel, fidedigna. Eles não querem libertar, de jeito nenhum, eles querem aprisionar. Você acabou de falar dos espirituais que estão na Terra. Eles jamais vão incorporar esse pessoal de personalidade todos os ligados à santidade. Exatamente. Graças a Deus. Libertação. Se libertar. Exatamente. É igual eu falo muitas vezes, as pessoas querem me chamar de pai de santo. Eu, não. Não sou pai de santo, eu sou só dirigente do seu mano. Pois é. Eu falo, não sou pai de santo. Eu sou só dirigente do seu mana, pelo amor de Deus, gente. Eu só dirijo o seu mana, tá? Não sou pai, né, ô Galahad, pai da Ir? Negativo. E outra coisa que eu bato muito nessa tecla, não sou o seu guru. Tem até um filme, que o nome do filme é Não Sou o Seu Guru. Vou ter que pegar a câmera e virar ela pra trás. Nós dizemos Porque senão depois você vai ver tudo no pai de cima.
É, Porque se eu chegar na sua casa, por mais sabedoria que eu tenho, eu parei, eu chamo sua casa. com certeza. Respeitar, porque aqui tem uma hierarquia. A hierarquia, isso aí é certo, né? Tem que respeitar a hierarquia de todos os lugares. Por isso que eu sempre repito o que ela fala lá. Sempre dou essa brecha, porque senão o pessoal não ouve o que ela está falando lá. Por isso que eu complemento o que ela está falando lá para que as pessoas possam, assistindo o vídeo, entender o que é o assunto. Não, o microfone não pega nunca. Então, realmente é essa a intenção, sabe? É transmitir o conhecimento para que ele liberte. E com relação a essa questão, voltando aos orixás ancestrais, lembra, são espíritos do sistema planetário, são senhores do sistema planetário, ainda não estão aqui focados no umbigo do Xerém, não estão aqui preocupados com a trancinha da Itálita. Não, eles ainda não, porque para poder chegar nesse nível aí, tem que descer muito ainda. É bom lembrar que eles têm que estar cada vez mais próximos da materialidade, porque senão, não vai ter conexão. Igual falaram, pode haver um processo de canalização, como o nosso irmão citou, um Sananda trazer uma mensagem, um Arcanjo Miguel trazer uma mensagem, um Astacheran trazer uma mensagem, um Saint Germain trazer uma mensagem. Sim, através do processo de canalização. Por quê? Porque São Miguel pode estar lá do outro lado da galáxia, que através do processo de canalização, ele se contata com a médium aqui, e a médium transmite a mensagem dele. Exatamente. Então, com certeza, tem, né? Vamos lá então. Mas aí é onde vem a história, né? Até que ponto você vai acreditar. Como assim? Deixa eu entender. Até que ponto você vai acreditar? A mensagem. A mensagem. Na mensagem. Você vai Por isso, por ser uma pessoa falando. isso, por isso que você tem que fazer o que ele falou. Deleta o canal. Presta atenção na mensagem. E vê se essa mensagem ressoa com você. Vê se essa mensagem faz sentido para você. Igual ela falou lá a respeito da história de Tiradentes, né? Ah, porque o Tiradentes é o mártir da Inconfidência Mineira que foi decapitado e depois esquartejado e que os pedaços dele foram pendurados no caminho, não sei o que. Toda essa história que a gente conhece, né? Pois é. Mas e se essa história ressoa ou não com você? De repente chega uma informação de que não, que Tiradentes na verdade não morreu assim, que exatamente, entendeu? É algo que aí você vai buscar a verdade. Aham. Exatamente. Um exemplo que quando eu falo com relação à história de Jesus, que ela citou, né? A história de Jesus com a relação dele com Madalena, que teve filho e patati patatá, sobre a questão da morte de Jesus na cruz. Eu assisti a Paixão de Cristo e senti que aquilo ali não ressoou comigo. Aquilo ali não ressoou comigo. Aquela imagem do Cristo sofrido não ressoou comigo. Por quê? Porque dentro do meu conhecimento, que conheço a história trazida pela grande fraternidade branca, a imagem de Sananda não é aquela imagem do Cristo crucificado. Não é aquela imagem da dor, não é aquela imagem do sofrimento. Aí o que acontece? Quando eu chego numa religião oriental, e eles viram, lá em 2003, cara, ó, quase 20 anos atrás, eles viram para mim e falam, Jesus não morreu na cruz. E eu, não. E eu,
Uai, me conta essa história. Não, já aconteceu, foi isso, 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 isso. E eu, caraca, isso ressoa comigo. Isso faz sentido para mim. Porque desde 2001 eu já vim estudando a Grande Fraternidade Branca. E aquilo ali ressoou tão forte comigo que depois as outras informações que foram vindo só foram complementando aquele pacote de informações ali. De que na verdade Jesus não morreu na cruz. Que isso é um holograma que foi criado naquele projeto que é igual eu falei para vocês aqui agora há pouco. Uma mentira que ela é contada 1 milhão de vezes para um grupo determinado de pessoas. Esse grupo determinado de pessoas repete essa mentira até essa mentira se tornar verdade. Chega um ponto de o povo virar e falar assim, realmente eu vi. Morreu por você. Ah, certo. Chega aqui na frente, chega aqui. Sim. Então, assim, se os seres humanos fossem tiverem preparado para essa mudança, na guerra, Sim, com certeza. Vai tirar. Jesus não morreu na cruz, Camacho, porque os ciganos são mortos, porque vocês estão ciganos. Precisaram, Maria Madalena precisava sobreviver. Sim. Aham. Que a gente estuda muito, a gente vigia, nós vigiamos o corpo de Madalena, nós somos obrigados a estudar, ler, escrever. E aí aprendeu na verdade e não na mentira. Aí quando você entra dentro do Vaticano, que você só vê símbolo do demônio, né, que é horrível, e cada portal que é aberto, valorizado, aí alguém fala, Lucifer, não, é o anjo que Deus deixou aqui na terra. Lucifer, o anjo que nos não tiver. Portador da luz. Aí todo mundo assim, chegava aqui no portal do Brasil, Maria Padilha. Não, existiu na Espanha. Mora lá, a casa dela tá lá, o castelo tá lá, o castelo tá mudando o nome. Aí eles são Cipriano, Castelo da Bruxa de Eras está lá hoje, em Portugal. São informações que aí eu entro nessa questão. Busca. Falo para as pessoas, estuda, vai conhecer. Nunca. Nunca. É a ideia de Maria Madalena, de prostituir a imagem de Maria Madalena. Colocar Maria Madalena como uma prostituta. E agora, exatamente, agora, há pouco tempo, é que o próprio Papa pediu perdão e reconheceu, falou assim, ó, nós erramos a história de Maria Madalena. Muito antes. Exatamente. Pessoal, nós vamos fazer o seguinte, faltam 5 minutos para as 10. Nós vamos deixar aqui o item 4, a origem do planeta Terra, para a nossa próxima aula. Nós vamos entrar aí num conteúdo que com certeza, como disse o Xerém, vai bugar muito o cérebro. O pedaço que ficou ali na gravado ali, não escutaram o que ela falou. Pois é, mas o que o pessoal faz? Igual, estou falando aqui de Maria Madalena, estou falando aqui da história real de Jesus, falando da questão do Código da Vinci, de uma visão diferente desse holograma que foi implantado para a humanidade, como a questão do próprio Tiradentes, que foi citado por ela. E assim aconteceu com todas essas entidades que são relatadas dentro do panteão de entidades da Umbanda. Uma Maria Padilha, uma Maria Quitéria, um Zé Pilintra. O Ramatiz foi alvo dessa discriminação. Exatamente. Aí quando eles dão o nome, porque Maria Padilha é uma só.
Exatamente. São pessoas que desencarnaram, Isso, a falange de Maria Padilha. são escravos dela, desencarnaram, estão aqui aproveitando as situações até o mal. Aí, cara, aquela coisa que o senhor falou. Volte à virgindade. Exatamente. Sempre. Realmente. E esse processo de verticalização, eu estou tentando encontrar, falando desse processo de verticalização, eu estou tentando encontrar as imagens que eu recebi quando eu fui iniciado na Grande Fraternidade Branca, para poder postar para o pessoal como que funciona esse processo de verticalização e esse processo de desprendimento nosso das entidades, dessa necessidade que nós temos de ter esse monte de entidade a nosso serviço. E aí lá na Grande Fraternidade Branca, eles ilustraram bem pra gente, através de imagens, tá? Falou assim, ó, hoje é isso aqui, ó. Aí era como se tivesse uma rosa gigantesca em cima da pessoa, a pessoa sentada em posição de lótus, e uma rosa gigantesca em cima da pessoa, e aí cada pétala daquela rosa tinha o nome de uma entidade. Ó, esse aqui é o seu preto velho, esse aqui é o seu caboclo, esse aqui é o seu mestre, esse aqui é o seu Exu, esse aqui é a sua pombagira. Aí mostra aquela rosa. Ele fala, é assim hoje, mas com o passar do tempo, essas pétalas vão sendo retiradas, porque você vai se libertando da necessidade que você tem de servidão a essas entidades, até chegar num ponto em que vai haver uma única linha, que é o processo de verticalização, que eu mostrei para um amigo meu na última sexta-feira. É o processo de reconhecimento do santo ser crístico. Exatamente, é isso aí mesmo. Bem, gente, 10 horas em ponto, vamos fazer o nosso encerramento? Pai Celestial, Senhor de infinita bondade e misericórdia, Jesus Cristo, nosso amado Mestre, nosso irmão maior, Maria, nossa Mãe Santíssima, Mãe de toda a humanidade, e toda a espiritualidade superior que nos ampara, nos auxilia, nos guia e nos orienta. Humildemente agradecemos a vós pela oportunidade que nos deste de mais uma vez estarmos reunidos em vosso nome. Agradecendo-vos, ó Pai, pela presença de cada um dos irmãos que participaram dessa reunião, pela participação de cada um que deu a sua contribuição para a nossa expansão, para a expansão das nossas consciências. Agradecemos, ó Pai, pela presença de cada irmão espiritual que se fez presente nessa reunião da noite de hoje. E é com esse sentimento de gratidão, ó Pai, que pedimos a Tua permissão para encerrarmos a nossa aula, em nome do Teu Filho amado, nosso Mestre Jesus. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de toda a prática do mal, pois a Ti pertence o poder, o reino e a glória para todo o sempre. Que assim seja e assim é. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos de Deus, agora e na hora do nosso desencarne, que assim seja e assim é. Muita gratidão a todos, muito obrigado pela presença, pela participação. Próxima aula, origem do planeta Terra. Conteúdo muito longo, viu, gente? E vocês não podem perder, tá ok? Gratidão a todos, muito obrigado.